Vejamos como maridos e esposas devem se relacionar com Cristo no seu casamento. Em 1 Pedro 3, do 1 ao 6, o Senhor diz: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavras alguma, por meio de procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como um frisado de cabelo, adereços de ouro, aparatos de vestuários. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, mulher, que é de um grande valor diante de Deus, pois assim também que a si mesmo se ataviam outrora as santas mulheres, que esperam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos foste tornadas filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Vejam bem, quando Pedro diz igualmente, ele está conectado à orientação a mulheres aos versos anteriores. E nos versos anteriores, lemos como Cristo se submeteu ao Pai. Assim, igualmente, as mulheres devem se submeter aos seus esposos. Lembre-se de que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. Não há competição entre eles. Eles não sentem ciúmes um do outro. O Espírito Santo veio para glorificar a Cristo e Cristo veio para glorificar ao Pai. Mas o fato de serem um não significa que não existem diferenças entre as funções de cada um. Jesus, o Filho, se submete a Deus, Pai. A submissão não significa inferioridade. Homem e mulher são iguais diante de Deus, mas possuem diferentes funções. Pedro diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, em 1 Pedro 5,5. Quando nos submetemos, estamos sendo humilde e por isso recebemos graça de Deus. A graça é um favor de Deus, nos protegem daqueles que querem tirar vantagem de nossas atitudes submissa e assim abusar de nós. Paulo diz que as mulheres devem se submeter a seus maridos como ao Senhor. Eu sei que muitos homens não merecem esse respeito de submissão. Alguns não merecem que suas esposas lhes sejam submissas. Todavia, o Senhor não diz que as mulheres devem se submeter conforme o marido, mas que devem fazê-lo como ao Senhor. Se você se submeter ao Senhor, Ele mesmo vai cuidar de você. Ele vai lhe dar o seu favor, a sua graça. Obviamente, se o seu marido lhe diz para fazer algo claramente contrário à palavra de Deus, ou que contrarie a sua consciência, você deve dizer não. Isso porque a submissão é, antes de tudo, a Cristo, depois ao seu esposo. Em 1 Pedro 5, 5 ao 6, Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Quando nós nos submetemos, ganhamos o favor de Deus, e isso significa que é Ele que vai nos exaltar. Muitos pensam que Deus é contra sermos exaltados. Na verdade, ele diz que não devemos nos exaltar, mas quando é Ele mesmo que nos exalta, experimentamos a glória pura do Senhor. Por causa da mentalidade feminista, que hoje, no século que nós estamos, o que aconteceu? Criou-se a ideia de que submissão é algo tipo inferioridade, fraqueza, não devo passar por isso. Isso não é verdade. Não siga o pensamento do mundo atual. Siga a palavra de Deus. Quem anda segundo o mundo vive em constante derrota. A submissão
libera o favor de Deus. Se a esposa tiver o favor de Deus, ela vai edificar a sua casa em rocha, a sua casa inteira. Não tente ser a mulher mandona, a mulher que sabe tudo, a mulher que aponta tudo, a mulher que resolve tudo, a mulher que faz tudo. Gostaria de lhe dar um exemplo de como a submissão libera o favor. É um fato da vida que, quando a mulher age de forma masculina, como o homem da casa, toda empoderada, cheia de poder, o homem se torna mais feminino. Mas quando ela é submissa, ela age da forma mais masculina possível, e isso envolve protegê-la e supri-la. O homem necessita cuidar da esposa. Se a esposa já é um poço de masculinidade, ele não tem por que fazer isso. Muitas vezes pecamos e erramos justamente porque somos homens de casa e nós somos o papel de fragilidade, de mansidão dentro de uma casa, para cuidar dos membros da nossa casa junto a Cristo.